E nós sabemos que Hatshepsut também ela morreu logo depois desse evento triste, né? Aí eu comparando as datas do êxodo com a data da morte de Hatshepsut. Bom, o versículo 36 nos diz: foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por 40 anos. Bom, então, aqui nós temos o exemplo de como... deixa eu fazer uma coisa aqui. Como Deus, ele dividiu a vida de Moisés em 3 períodos de 40 anos. Ele ficou 40 anos no Egito, servindo, estudando a ciência egípcia. Depois ele ficou 40 anos em Midian, quando Deus o chama de volta e ele guia o povo por 40 anos. Né? Normalmente o que se diz é que Moisés ficou 40 anos no Egito pensando que era alguém. Depois ficou 40 anos em Midian pensando que era ninguém. E depois ficou 40 anos no deserto peregrinando, descobrindo que Deus usa, né, entre aspas, ninguém. Né? Essa é uma expressão usada por pregadores, né, para descrever a vida de Moisés. Eu acho uma descrição bem interessante. O versículo 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vós, irmãos, um profeta como eu. A ele ouvireis. Bom, até esse ponto, ele estava fazendo um relato histórico, até para poder demonstrar que ele era um israelita que honrava as Escrituras, né? Ele conhecia bem as Escrituras. Mas a partir desse ponto, o que ele faz então? Agora ele vai começar a vincular Jesus Cristo a toda essa mensagem. Porque esse profeta é Jesus Cristo, né? O versículo 38. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nolas dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, ou seja, no coração, né? Desejaram voltar ao Egito. Tem um ponto que eles falam, olha, quando nós estávamos no Egito, nós estávamos junto às panelas de muita carne. É nada, né? Escravo nunca está junto à panela de muita carne, mas eles falavam isso, né? Então eles acabaram desejando voltar ao Egito ao ponto de criar imagens das divindades egípcias. O bezerro de ouro, nós sabemos pela história que havia uma divindade no Egito chamado Boiapes, e que provavelmente foi a esse Boiapes, né, que eles teriam feito aquela imagem de escultura no deserto. Arão, em especial, dirigiu aquela idolatria enquanto Moisés estava no monte, né? O versículo 40 diz: dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos, ou seja, daquilo que eles construíram, né? Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizeste para as adorar. Transportava-os-ei, pois, para além de Babilônia.
né? Lembrando que Babilônia, podemos dizer, foi a região de onde Abraão saiu. Ur dos caldeus pertencia ao domínio da Babilônia, vamos assim dizer, porque a Bíblia diz que toda aquela região foi tomada cerca de 100 anos antes de Abraão por um homem chamado Nimrod, que construiu a Torre de Babel, na história tão conhecida. Ok? Toda aquela região era dominada, então, pela cidade da Babilônia. O versículo 44. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com José, quando entraram na posse das nações que Deus lançou fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi. Bom, nós sabemos que desde a conquista da terra até Davi, passaram-se cerca de 450, entre 450 e 500 anos. Né? Porque até Saul, o apóstolo Paulo vai dizer que foram 450 anos. Versículo 46. Que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Bom, eu coloquei aí no livro, vamos ao livro, coloquei até o versículo 51, a partir do versículo 51, aqui na sala de aula eu estou lendo o texto completo, né? E aí no livro eu comento. Eles não aceitam a palavra de repressão e decidem matar Estevão. Bom, veja o versículo 51, como Estevão agora, nessa comparação com Jesus, ele vai mais uma vez, como Pedro tinha feito, ele vai acusar a autoridade judaica, em especial os sacerdotes que estão interrogando eles, de serem os assassinos de Jesus. Versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido. Bom, o que significa incircunciso de coração e ouvido? A circuncisão, ela tirava do prepúcio do homem a pele que atrapalhava o homem a se reproduzir, né? A gerar novas vidas. Atrapalha na relação sexual e atrapalha a reprodução. A circuncisão hoje é chamada de fimose, sendo que os israelitas faziam por uma questão religiosa. Hoje se faz por questão de saúde, né? Eu, não por questão religiosa, mas eu me circuncidei. Na verdade, fiz a operação de fimose, né? Porque não é por religião, então não é circuncisão, melhor dizendo, operação de fimose, mas por questão de saúde, né? Tá ok? E quando diz que eles são incircuncisos de coração, já que a circuncisão ela facilitava a reprodução e gerar nova vida, então incircunciso de coração significa que eles não tiraram do coração aquilo que facilitava, no caso, para Deus falar com ele, para uma reprodução da espiritualidade. E também de ouvidos, porque também os seus ouvidos não estavam preparados, né, para reproduzir, né, receber e reproduzir o que Deus lhes falava. E prossegue, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Ou seja, Estevão critica os israelitas do Antigo Testamento, não? E diz que os israelitas do Novo Testamento, pelo menos aqueles que estavam falando
que estavam interrogando ele, os sacerdotes, eles resistiam ao Espírito Santo, porque certamente o Espírito Santo falou com aqueles homens também. O Espírito Santo fala com todos os homens para tentar levá-los à conversão. O Espírito Santo fala com todos os homens para tentar levá-los à conversão. Certamente falou também com aqueles israelitas, tá bom? Mas eles tinham perdido, vamos dizer, totalmente a sensibilidade à palavra de Deus. Estavam envolvidos, como eu tenho falado para vocês, estavam envolvidos com a política de Herodes e de Roma. Então, eles realmente, o Espírito Santo não tinha como falar-lhes. O versículo 52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Ou seja, os profetas que anunciaram a vinda do Messias, que aqui ele chamou de justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Ou seja, vocês traíram o que era verdade, né? O que era verdade. Eles prepararam ciladas contra Jesus, assim como estavam fazendo com Estevão. Né? Criaram mentiras, prepararam testemunhas, falsas testemunhas. E chama de homicidas, como Pedro já tinha feito 2 vezes. Porque nós sabemos, infelizmente, que até hoje os judeus dizem que não foram eles que mataram Jesus, que foram os romanos. Mas, na verdade, foram eles, porque foram eles que pediram aos romanos para matar. Se eles pudessem matar, eles teriam matado. Jesus só morreu pela pressão da liderança judaica sobre o governador romano, que era Pôncio Pilatos. O versículo 53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Ou seja, eles estão realmente decididos, né, a praticar o mal e a matar Estevão. Né? O versículo, quando eles colocaram falsas testemunhas ali, já indica que eles queriam matar Estevão. Queriam condená-lo e matá-lo. O versículo 55 prossegue. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Bom, e no versículo 56, vou ler antes de fazer esse comentário, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Eu sempre vejo esse texto aqui como oportunidade para comentar, porque algumas pessoas perguntam por que Deus permitiu dos mártires que eles sofressem tanto na história. Bom, em primeiro lugar, nós devemos pensar como Deus recebe cada mártir na história, porque essas histórias dos mártires são inspiradoras. Seja a história de Estevão, o primeiro mártir, mas também de outros, como Policarpo, que Deus lhe revelou antecipadamente que ele morreria queimado, né? Deus lhe deu uma revelação que ele via um travesseiro pegando fogo. O seu travesseiro, que ele estava deitado, ele teve uma revelação que ele viu o travesseiro dele pegando fogo, então ele interpretou que ele iria morrer queimado. Tanto que as autoridades romanas ameaçaram enviar feras. Ele falou, pode enviar as feras, sabendo não vai acontecer nada, porque Deus já me revelou que eu vou morrer queimado. Então ele foi pressionado a negar a fé em Jesus, mas ele não negou a fé em Jesus, permaneceu firme. Então é inspiradora a história desses homens. E para todos aqueles que ainda hoje morrem, como nós vemos na África, nós temos visto casos lá de cristãos morrendo a golpe de facão.
Outro, eles levam os cristãos com uma venda nos olhos, uma fita, tipo fita crepe nos olhos, e vão levando os cristãos até que eles estão sem ver, né? Eles vão caminhando, aí caem numa cova, aí lá dentro da cova ficam ali, já tem um atirador ali para dar um tiro na cabeça deles, onde tem lá vários cristãos sendo mortos, as imagens horríveis. Não? Todos esses mártires, eles são recebidos por Jesus exatamente como Estevão foi recebido aqui, Jesus estando em pé à mão direita de Deus.